Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos. Tenham todos um dia maravilhoso, ou uma tarde, uma noite, independente do horário que você estiver assistindo essa aula. Vamos continuar aqui esse livro maravilhoso que nós estamos estudando há um tempo e possivelmente hoje já vamos finalizar e focar naquele próximo livro, certo? Vamos orar. Espírito de Deus, conduz os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa fé, para que possamos receber do Senhor tudo que o Senhor quer nos entregar e tudo de melhor que só vem de ti. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém? Vamos dar continuidade. Página 165 diz assim: quer ser grande, seja servo. Para Deus, não existe nada que seja fonte de maior cuidado e estima do que o seu povo. Podemos afirmar isso a partir do seu ato em oferecer o seu único filho para vir ao mundo a fim de dar sua vida para salvar a todos que creem. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de menor dos servos e viveu dores inimagináveis para ser oferta perfeita pelo pecado de toda a humanidade. Sua vida foi derramada em sacrifício até a última gota do seu sangue, para resgatar os perdidos. O Pai o honrou e sujeitou a ele todo o seu reino, além da joia mais preciosa do seu domínio, a Igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. E aí diz assim: portanto, o Senhor Jesus recebeu do Pai a autoridade e a soberania total sobre a Igreja, para governá-la conforme o seu santo querer. Por isso, no reino de Deus só há um cabeça, e dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, por legítimo direito, como diz em Romanos capítulo 11 e versículo 36. Tendo o Senhor Jesus a preeminência e o comando sobre a igreja, ele escolhe pessoas segundo o seu critério e as capacita por meio do Espírito Santo e com os seus dons para servir as demais. Ou seja, a, a igreja tem apenas um, que é o Senhor. E todos os demais, independentemente da posição que ocupam, são servos. Não importa quão elevado seja o cargo que provisional, desculpa, provisoriamente, alguém ocupe na igreja, essa pessoa jamais será cabeça na obra de Deus. As nomenclaturas eclesiásticas existem apenas para a organização de uma denominação, pois aos olhos de Deus todos são iguais. Dessa forma, o bispo não é superior ao pastor, assim como o pastor não é superior, não é maior que o auxiliar, e o auxiliar não é maior que o obreiro. Ninguém é melhor nem maior que ninguém, pois todos são servos. Porém, a vaidade é um mal terrível e pode transformar o santo em profano quando se trata do desejo pelo poder e pela glória. Essa aspiração pode ser grande, nasceu um dia no coração de Lúcifer, e essa vontade fez com que ele, que era portador da mais radiante luz, e se converter na maior fonte de trevas toda a eternidade.
A ambição dentro do reino de Deus, portanto, é algo tão maligno que faz até que é puro se tornar impuro e o perfeito se tornar perfeito. Esse também tem sido um grande problema da igreja atual. Não são poucos os trabalhadores da obra de Deus que trazem para o seio da igreja um modelo deturpado de liderança e ascensão comuns no meio secular. A sociedade é normal se almejar promoções no trabalho, cargos de chefia e maiores gratificações financeiras, pois o mundo busca o reconhecimento. Por isso, vemos aí uma briga de foices que mostra a acirrada disputa entre as pessoas para estar em evidência e ter cargos melhores. Porém, dentro do reino de Deus, não pode existir essa cobiça. Até porque quem tem o seu espírito dentro de si sabe que somente um é o Senhor e serve a Ele com dedicação, amor e compromisso, sem interesse pessoal ou troca de favores. Além disso, por ser cheio do Espírito Santo, esse servo sabe que, ao servir, ao servi-lo, coloca em prática esse privilégio que recebe por ser filho, como dons e talentos concedidos pelo alto, no alto, em prol das pessoas. Esse é o propósito da vida pessoal. Por isso é feliz e realizado apenas por servir. Infelizmente, a ambição também fez parte do círculo dos discípulos antes de eles serem cheios do Espírito Santo. João e Tiago, por exemplo, simplesmente pediram ao Senhor que lhe assentasse, que se assentassem nos dois lugares de maior destaque no céu. E eles pediram nada mais, nada menos do que uma cadeira à direita e outra à esquerda do trono do Filho de Deus. Quer dizer, ambos reivindicaram uma posição elevada e reconhecida diante dos demais servos. Está escrito lá em Marcos capítulo 10, versículo do 35 ao 45. Mas esse desejo de passar à frente dos outros foi motivo de repreensão do Senhor Jesus a eles. Afinal, esse tipo de conduta é comum entre os incrédulos, não entre os servos de Deus. Quem quer realmente ser grande no conceito mais amplo dessa palavra, que seja servo de todos, disse o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 10, versículo 43. Página 168. Assim, é simples entender esse princípio divino, porque se o Senhor Jesus, o primogênito do Pai, perfeito e santo, foi um modelo de servo, sendo humilde e acolhendo a todos, pecadores, como nós pecadores, almejamos títulos e queremos ser servidos como senhores. Não faz sentido. Então, ambicionar posições e cargos privilegiados dentro da igreja é aspirar um lugar de autoridade que foram concedidos somente ao cabeça, o Filho de Deus. E se insurge contra esse padrão, não reconhece a liderança do Senhor Jesus, discorda de Deus e zomba indiretamente da sua decisão de entregar a igreja a um só Senhor. Se você quiser mesmo saber se Jesus Cristo é o seu Senhor e se você de fato o serve sem interesses pessoais, faça
Faça uma reflexão baseada nas perguntas abaixo. Seja honesto consigo mesmo neste autoexame, pois dessa sinceridade pode depender o seu crescimento espiritual ou a sua restauração, ou então a sua queda definitiva. Vamos lá, preste muita atenção nesses pontos aqui e vamos todos pensar depois sobre isso, tá bom? Você aceita a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua igreja e sobre a sua vida por completo? Pergunta. Você considera a palavra de Deus como ordem suprema a fim de cumpri-la fielmente todos os dias? Você tem o desejo intenso de glorificar ao Senhor Jesus em todos os momentos? Você permanece com a mesma disposição em servir, mesmo quando o seu título ou cargo na igreja lhe é tirado ou rebaixado? Você se submete à vontade de Deus, mesmo quando ela é totalmente diferente da sua ou dos seus planos? Você vive na inteira dependência da direção do dono da igreja e toma atitudes próprias sem a sua direção? Ou toma atitudes próprias sem a sua direção? Você aspira ou ora ou espera alguma ascensão dentro da obra de Deus? Você tem necessidade de obter reconhecimentos por parte dos seus líderes espirituais? Isso. Você consagra e oferece a Deus todo o seu tempo e as suas habilidades para serviço do reino de Deus, independentemente da função que você exerce no momento? Você confia na justiça, na defesa e na proteção que vem somente do Senhor Jesus para os seus servos? Você mostra com atitudes em todos os lugares, com qualquer pessoa ou em qualquer atividade ou posição que pertence ao seu Senhor? Então, é muito importante todos nós pensarmos sobre essas perguntas. Depois tira um tempo e vai pensando sobre essas perguntas. E se quiser, até anote para você as respostas, para que nós possamos, daqui a um tempo, analisar, nós mesmos analisarmos e ver se a nossa resposta mudou, se nós melhoramos em aspectos aqui. Tá bom? Poderíamos propor muitas outras perguntas, mas responder essas já é um bom sinal para saber se há alguma vaidade escondida na sua alma. Se isso for detectado, corra para a cruz, ou seja, sacrifique. Busque se lavar desse mal enquanto há tempo. Peça ao Espírito Santo que ensine a servir com zelo, sinceridade, sem esperar dele nenhum tipo de gratificação. Afinal, isso virá naturalmente do próprio Deus. E por fim, não deixe o desejo de ser visto pelos homens lhes, lhes destrua. Né? Página 170. A glória do Senhor da glória. A glória do Senhor da glória. Então, para eliminar qualquer dúvida com respeito ao reconhecimento do batismo com o Espírito Santo, é preciso entender, da mesma forma como Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único filho para salvar os que nele creem, também tem sacrificado o seu Santo Espírito para fazer morada nos vasos de barro. Também tem crido. Ora, se ele não mede esforços para restabelecer sua imagem nos regenerados e selados com o Espírito Santo, será que ele aceitaria um esforço menor da nossa parte para que tenhamos plenitude da sua glória em nós?
Mateus capítulo 11 e versículo 12 diz assim: como Jesus disse, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Portanto, qualquer sacrifício ou violência à própria vontade para obter o selo do Espírito Santo é mínimo diante da grandeza de tê-lo dentro de si por toda a vida. Por outro lado, a partir do dia de Pentecostes, a maior e mais importante realização pessoal do Altíssimo Deus, a criatura humana, passou a ser o derramamento do seu Espírito. Tendo em vista que o nome do Deus Pai, o Deus Filho, mergulha em seus servos nas águas do Deus Espírito Santo. Não há nada mais rico, mais glorioso, mais magnífico para o Senhor Jesus Cristo do que honrar os seus servos e discípulos com o melhor dele, o Espírito Santo. Mas repito, para que isso seja realizado na vida dos que o buscam, tem que haver doação total ou sacrifício de si mesmo no seu altar. Veja como Deus age em relação aos que querem servir. Os que me honram, honrarei, porém os que me desprezarem serão desprezados. 1 Samuel capítulo 2, e versículo 30. Ou seja, se quero ser honrado por ele, com o Espírito Santo, primeiro tenho que honrá-lo com toda a minha vida. Se eu o desdenhar, também serei desdenhado. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Significa dizer que, se eu o buscar com todas as minhas forças e ele se deixar ser achado por mim, e não o fizer, se não o fizer, não acharei. E no último dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em outras palavras, se eu tenho sede de receber o Espírito Santo, obrigatoriamente eu terei de colocar todas as minhas forças, negar todas as minhas vontades e ir a Ele. Do contrário, nada vai acontecer comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus tem direito sobre a casa, ou seja, a alma, mas ao bater, ele pede para entrar no, seu, no, no que é seu, pois respeita a autonomia humana em desejá-lo ou não. Lembrando que o Filho de Deus não importa como um acusador ou um juiz, mas como um irmão mais velho, um amigo pronto para cear conosco. É isso mesmo que lemos. Ele vem trazer consigo alimento precioso. Aleluia. Essa ceia é o batismo com o Espírito Santo, o banquete de Deus para o ser humano. Isso aqui é muito forte nós entendermos. Olha só. Logo, se eu quero cear com o Senhor Jesus, eu tenho que ter a mais simples de todas as atitudes, que é abrir a porta do meu coração para ele entrar e morar. A partir de então, tudo muda. Do contrário, eu vou morrer de fome, pois sem essa rendição eu vou ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo do lado de fora.
e jamais do lado de dentro. Isso significa, isso significa completa ruína para qualquer pessoa. No linguajar mais simples, eu diria que Deus sempre estabelece uma condição para que haja uma troca. Ou seja, se nós queremos receber o que Ele tem para os que creem, nós temos que dar o que Ele pede. Ou seja, toma lá da cá. Finalmente, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, esteja pronto para sacrificar toda a vida no altar. Então, finalizamos esse livro maravilhoso e a gente vê aqui essa lição gloriosa, né? De que quando nós damos tudo de nós, o Espírito Santo ele sempre está pronto para dar tudo dele para nós. Maravilha, privilégio, não só estarmos vivendo aqui esse propósito de aprender mais com Deus, mas que venhamos realmente a absorver esse Espírito. E cada palavra dessa aqui não são simplesmente orientações do Bispo Macedo, mas são pautadas na palavra de Deus e tem com certeza o Espírito de Deus nos guiando em cada detalhe. Aproveite bem isso, vamos aproveitar bem isso. Tire um tempo para buscar a presença de Deus. Se prepare para esse domingo maravilhoso, buscar almas para Deus, buscar o Espírito de Deus e com certeza sair cheio, você sair cheio, cheia da presença de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E que Deus abençoe a todos. E nesse domingo Deus conta com você para salvar almas e para estar à disposição dele, que ele te pedir. Bom, Deus abençoe a todos e até mais.